A vida é um sonho no qual todo homem deve despertar para voltar a sonhar. Essa é uma frase que eu tenho refletido dentro dessa semana e que faz muito a alusão sobre a era de Aquário que nós estamos vivendo. Então, hoje é sobre isso que nós vamos falar, sobre essa frase, sobre o sonho que é a vida e sobre essa era que todo mundo fala, que é a nova era de ouro, a nova era de aquário, coletivo e o que isso influencia nas nossas vidas. Então, seja bem-vindo ao Filosofando e Refletindo com Matusalém, esse que vos fala. Quando eu li essa frase pela primeira vez, eu falei, nossa, isso faz muito sentido. Porque se o homem, a vida é um sonho no qual nós devemos despertar para depois voltar a sonhar, isso mostra que a nossa vida ela é pautada pela lei do mental. E a gente volta para a lei máxima que fala que o todo é mental. E o que é a vida se não de fato um sonho? A gente passa a vida sonhando. Sonhando com comprar uma casa, sonhando em constituir uma família, sonhando em abrir um próprio negócio. Nós sonhamos em trabalhar em uma multinacional, sonhamos em ter um cachorro. O que uma criança sonha? Sonha em ter mais doces. Enfim, são tantos sonhos que ao longo da nossa vida nós passamos vamos vivenciando, lutando para materializar esses sonhos em realidade. Pois bem, e com isso, muitas vezes nós acabamos pensando apenas nos nossos próprios sonhos e não nos sonhos do outro, do nosso parceiro, do nosso amigo, do nosso familiar, que também tem seus próprios sonhos. A nossa mãe teve e tem os próprios sonhos dela. Os nossos pais teve e têm os próprios sonhos deles. E muitas vezes esses sonhos eles não foram concretizados, talvez por um meio financeiro que não tinha, talvez por não terem oportunidades, enfim, são infinitas as possibilidades deles não terem realizado esse sonho. E quando eles não conseguem realizar, eles começam a interferir nos nossos próprios sonhos. Olha, meu filho, você está sonhando isso, mas sonha isso, que isso é melhor para você. Não porque eles são egoístas, mas porque para eles aquilo seria o melhor. Só que quando você entende que a vida é um sonho, e que nós passamos a vida correndo atrás de sonhos muitas vezes que não são nossos, pode ser um sonho que você ouviu da sua professora no seu jardim de infância, pode ter sido um sonho no qual colocaram na nossa ideia que era bom, o sonho de ser um concursado para ter uma estabilidade financeira. Mas será que esse sonho condiz com o sonho do nosso próprio espírito da centelha divina que veio se manifestar nesse plano terrestre para se aperfeiçoar, ter experiências próprias que iriam elevar, assim, a sua jornada consciencial de alma, de ser, até porque nós somos o todo em sua manifestação, experimentando um pouquinho de cada coisa. Só que quando nós analisamos e olhamos que a vida é um sonho, a gente para e pensa: será que esse sonho que eu estou vivenciando é meu? Você já parou para pensar? Se esse sonho, se essa luta que você está correndo atrás, está sendo dificultosa, será que ele realmente é seu? Brotado na sua realmente cabeça? Brotado no seu íntimo do seu coração? Até porque tem uma pesquisa que fala que 80% de nossos pensamentos não são nossos, são do ambiente, esses pensamentos são das pessoas que nós nos relacionamos, esses pensamentos
são do grupo que nós estamos pertencendo. E quando me abro para o outro, eu começo a receber as informações dele também. E muitas vezes, nessa de receber as informações, nós acabamos sendo induzidos ou frequenciados e acabamos distanciando dos nossos próprios sonhos, dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias emoções, para então vivenciar o sonho, as emoções da outra pessoa. E aí se faz o questionamento. Se nós estamos adentrando uma era de aquário, que é uma era coletiva, como que fica isso? Eu tenho que pensar no grupo? Sim, nós devemos pensar nos grupos, mas devemos saber quem nós somos. Porque aquário e leão é um eixo. O eu, a minha personalidade, quem eu sou. Esse quem vos fala é o Matusalém Santos, que já esteve terapeuta, que já esteve vendedor, que já esteve professor, que já esteve alquimista, que já esteve astrólogo, porque eu não sou nenhuma dessas formações, eu não sou nenhuma dessas coisas, eu sou tudo. Eu sou aquilo que precisa ser em um dado momento. E quando a gente entende isso, a nossa personalidade, ela fica mais forte, porque você tem um dom criativo para você criar qualquer coisa, porque você sabe que tudo pertence a você e você não está condicionado a um único quadrado. Eu sou só o professor, eu sou só dona de casa. Não, você é tudo no momento que você precisa daquilo. Essa seria a porta para o inconsciente dos 12 arquétipos do nosso mapa natal, que eu posso ser tudo, mas eu tenho que vivenciar tudo e não me aprisionar em nada. Primeiro ponto. Quando eu compreendo que eu sou tudo e eu não sou nada ao mesmo tempo, eu sou um acúmulo de experiências, tudo é aprendizado. Eu começo a entender que o outro, o grupo que eu pertenço por afinidade. As pessoas que estão à volta de mim, elas estão à minha volta porque eu emano aquela frequência que vai atrair semelhantes iguais a mim. Então, se são semelhantes e iguais a mim, se eu quero conhecimento, eu vou atrair grupos que estão em busca de conhecimento, de trocas. Um auxilia o outro. Se eu sou uma pessoa egoísta, eu vou ter perto de mim pessoas egoístas, pessoas que olham só para si. E aí entra o outro questionamento: quem, quem é você? O que que de fato você está atraindo nos seus grupos, nas suas amizades? Que está refletindo e você fala, por que eu atraio isso? Será que isso não está dentro de você que você não está olhando? E aí voltamos para a nossa pergunta inicial. Se a vida é um sonho no qual todos iremos despertar para então voltar a sonhar, como é que na era de Aquário eu devo pensar só em mim? Não devo. Quando a gente busca na história, vou pegar a história de Atlântida. Ah, dentro da história de Atlântida, são várias histórias, porque existem vários protagonistas, cada um é protagonista da sua história, que nem eu estou aqui, eu sou protagonista da minha vida, da minha história. Eu vou ter amigos que vão estar ao meu redor, mas eles estão fazendo coparticipação dentro da minha jornada. Mas na jornada deles, eles são os protagonistas da visão que eles têm de toda a situação. Olha que interessante. E dentro da Atlântida, teve um dado momento que Andrei, junto com Arnak, e Rio, eles eram um grupo de amigos. E eles, para conseguir conquistar a batalha que eles estavam traçando com o HDI, Arnak, que era vaidoso, que pensava só em si, ele teve que abrir mão da sua segurança para proteger André numa batalha.
um duelo incisivo com o Vil, de poderes mesmo. E todos achavam que ele não iria fazer aquilo, e a batalha estaria ganha, porque Arnast, por mais que ele amava o nosso Andrei e Rio, ele era muito egocentrado nele, naquilo que ele acreditava. E com isso, quando o Andrei fez uma jogada que não foi tão certeira, agiu por impulso nas emoções, Andrei ficou desprotegido e Gadei iria fazer uma jogada que mataria Andrei. Somente não mataria Andrei se o Arnast protegesse ele. Só que se Arnast protegesse ele, ele ficaria desestabilizado e ele receberia o ataque. E Arnax, o que que ele fez? Todos pensavam que ele não iria fazer, ele ainda brigou com o Andrei pela jogada estúpida que ele tinha feito. E ele falou, e ele protegeu o Andrei. Ele protegeu para uma causa maior. E ele sucumbiu. E quando a gente vai para todas as grandes guerras, todas as revoluções que teve, tem um líder, sempre tem um líder. Mas aquele líder, ele não faz nada sozinho. Não faz. Porque é o coletivo que eu faço, às vezes eu tenho que me sacrificar pelo grupo, para que todo aquele grupo, todos aqueles que estão ali, todos aqueles que virão depois, possam ter uma chance, conseguir. E a era de Aquário é justamente isso. É eu viver o meu sonho, mas será que o meu sonho ele não é totalmente egoísta? Será que o que eu quero viver, o que eu quero fazer, ele não só diz o meu umbigo para as pessoas que estão perto de mim, os meus amigos e para quem eu quero auxiliar, e você não faz parte, você não tem a minha cor, então você vai para lá. Ai, você tem outra religião, então para você isso não funciona, é só o meu grupo fechado. Não. A gente não pode pensar assim, porque na era de Aquário é o coletivo. Se a gente olhar agora a nível mundo e olhar para todos os países que existem, vamos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem vários imigrantes que moram lá dentro. E dentro dele, vamos pegar New York. Dentro de New York tem a China, a pequena Itália, tem um bairro só de negros, tem um bairro só de asiáticos, enfim, tem toda a população do continente, se a gente observar, está lá. Mas eles não se bicam, eles não têm uma harmonia. Se a gente olha para todos os outros continentes, a gente também vê essa divisão. Quando a gente olha para o Brasil a gente já tem. O Brasil ele é aquariano. O Brasil ele rege essa era de aquário, ele é o celeiro do mundo. Você vê indiano, chinês, ucraniano, japonês, todo mundo convivendo em harmonia, todo mundo junto. Claro que tem aqueles que ainda pensam no seu próprio umbigo, mas aqui a gente tem uma harmonia, uma comunicação. Isso é aquário, é eu não pensar só em mim, mas eu pensar no bem coletivo de todos. Mas isso olhando geograficamente, mundialmente. Mas no nosso dia a dia, o que que eu faço? É interessante quando a gente começa a se questionar, porque se eu estou vivendo, se eu quero ter paz, amor, harmonia, eu quero viver num mundo pacífico, então eu não, para esse mundo ser pacífico, eu não posso pensar apenas no meu grupo, na minha religião, na minha etnia. Eu devo sonhar com todas as etnias, com todos os grupos, com todas as religiões juntas, convivendo em uma grande harmonia. Então, para que eu possa me salvar, eu tenho que querer salvar todos, sonhar por uma salvação coletiva, que ninguém precisa de salvação. O que as pessoas precisam é de responsabilidade. Responsabilidade pelo quê?
responsabilidade pelos atos, pelas ações, principalmente quando ninguém está vendo. Porque é muito fácil nós falarmos, sou a favor do, sou a favor de não desmatar a Amazônia, sou a favor de delimitar terras indígenas, né? Enfim. E o que que a gente faz? A gente rasga as folhas do caderno, joga, a gente não preserva, a gente tem uma árvore no quintal, a gente corta ela para colocar um porcelanato. Então, há uma dissonância. Eu não estou pensando no coletivo, eu estou pensando naquilo que é bom para mim. E não quer dizer que a gente não deve pensar no que é bom para a gente, sonhar no que é bom para a gente. Mas a gente tem que pensar no que é bom para uma população inteira. E quando a gente fala de população inteira, a gente está falando dos vermes, dos parasitas, dos vírus, dos protozoários, dos animais, dos vegetais. Nós estamos falando de tudo isso, porque não adianta eu ser estar na cadeia, no topo da cadeia alimentar, que a gente acha que está no topo, e eu ir contra tudo aquilo que está abaixo, sendo que eles são os primeiros, sendo que eles são os reinos evoluídos que já chegaram no seu patamar. Então, a era de Aquário não é só coletivamente homem a homem, mas homem-mundo, homem-deus. Porque quando eu tomo essa consciência, aí a gente entende os grandes mestres ascensionados. Eles tomaram essa consciência e eles não fazem nada para prejudicar não tanto só os seus semelhantes, homem em homem, como um animal, uma formiga, um inseto, uma mosca, uma barata. Não quer dizer que você deve deixar a sua casa pegar bicho, não é isso, porque esse é o quê da questão. Às vezes a gente conversa sobre algo, eu não trago nada, quem sou eu para trazer alguma coisa? Às vezes a gente fala sobre algo, mas as pessoas distorcem aquilo que é falado. Distorce baseado nos seus próprios sonhos e daquilo que é benefício próprio. E o que é benefício próprio para mim não pode ser benefício próprio para o outro, mas eu devo respeitar a visão do outro e compreender o que aquela pessoa quis dizer com aquelas palavras na origem dela. Não só o significado, mas o teor da mensagem. Aonde aquela mensagem ela toca nas nossas vidas? Então, quando a gente fala de que nós devemos despertar para então voltar a sonhar, que a vida é um sonho, então nós devemos parar e pensar: qual sonho eu estou vivendo? Qual vida eu estou tendo? E será que o sonho que eu estou vivenciando, ele é só meu? Ou ele pode contribuir com outras pessoas? Será que eu estou num grupo ou lutando por algo? Não lutando, mas colocando as suas ideias, fazendo algo que vai fazer bem para toda uma comunidade? Então, a Era de Aquário fala sobre isso. Não só sobre os nossos sonhos individualistas, mas sobre os nossos sonhos coletivos para uma humanidade. Em 2021, 21 de dezembro de 2012, o nosso planeta Terra, ele teve um ajuste frequencial. Existia um artefato que criava uma ilusão, uma frequência onde as pessoas ficavam fechado para o mundo espiritual, era ver para crer. E quando esse artefato foi destruído, nós entramos, que justamente em 2012, nós estávamos adentrando ao, a estrela de Alcione, que era justamente a estrela que nós vamos passar 2000 anos, onde nós vamos voltar para a Era de Ouro, ou seja, a Era de paz, de alegria. Mas para isso a gente tem que começar a tomar consciência do que é uma Era de paz, de alegria. Será que a Era de paz e alegria, ela é uma era
capitalista, não capitalista no teor da mensagem deturpada que as pessoas utilizam hoje, mas capitalista de pensar apenas em mim mesmo e naquilo que é bom para eu e para os meus. Não, uma era de ouro é uma era onde todos estão bem, em harmonia, todos entendem, todos se compreendem e se respeitam. É uma era que todos sonham com uma realidade pacífica, onde eu ajudo com aquilo que eu tenho, você ajuda com aquilo que você tem, e todos possam viver em harmonia. Nós vamos voltar para essa era de ouro novamente. Estamos cada vez adentrando mais. 2000, 3000, 4000, até 2050, provavelmente, até 2033, muitas mudanças vão acontecer. As IAs que nós estamos vivenciando agora cada vez mais, vai vir cada vez mais, porque isso já existia. A Atlântida usava as inteligências artificiais, principalmente na era de ouro e na era das trevas, porque era o meio do seu povo ter mais tempo livre para quê? Para estudar, para aprender, para buscar se relacionar mais uns com os outros. Só que a nossa, agora que está chegando, a gente ainda está. É como se nós estivéssemos tirando do nosso organismo vícios e questões que ainda nos adoecem. Então, nós ainda estamos entendendo como usar. Mas logo mais nós vamos saber utilizar essas habilidades de uma forma serena. Claro que no passado, essas mesmas tecnologias foram usadas para destruição, mas cabe nós agora com uma nova consciência, que a história ela tende a se repetir quando a gente esquece dela, então cabe a gente não esquecer dessa história e começar a sonhar não com o nosso umbigo, mas entender qual é o nosso sonho de alma e começar a vivenciá-lo. A Era de Aquário fala muito também sobre revolução, não é? E essa revolução é para que a gente não seja escravo, porque o homem que não tem 2/3 do seu tempo, ele é um escravo. E a gente olha para o passado e a gente fala, né, dos escravos que trabalhavam para os senhorios, mas a gente continua sendo escravo. Escravo do tempo, escravo do dinheiro, escravo do crédito que nos é dado. Por que nos dão tanto crédito? Para nos aprisionar, porque quanto mais eu faço dívida, mais eu fico aprisionado no meu tempo para poder pagá-las. Então, a era de Aquário é a gente sonhar com outro futuro, e para isso nós precisamos ver além das visões e além daquilo que é tradição. Além daquilo que já foi feito, que já aconteceu, daquilo que nos é proposto, o que que nós podemos fazer diferente para mudar? E não é mudar o mundo, é mudar nós mesmos. Nós mudando a nossa percepção, a nossa consciência, automaticamente com nossa nova percepção, nós não precisamos falar para o outro que ele tem que mudar, mas com o nosso exemplo, nós começamos a inspirar outros a fazer igual. Esse é o segredo de Aquário, é o exemplo. É semelhante atrair semelhante, e esses semelhantes vão atraindo outros semelhantes que pensam iguais, e assim eles criam um novo universo. Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Qual sonho nós estamos sonhando? Será que esse sonho é nosso? Como eu devo despertar e qual novo sonho eu devo sonhar? Espero que essa mensagem te encontre bem e que faça sentido. E se não fizer sentido, tá tudo bem também.
Beijinhos e até o próximo.